O vídeo de hoje é um vídeo mais profundo, por isso eu vou precisar que você fique até o final para conseguir entender aquilo que eu vou explicar. Esse vídeo de hoje é para quem tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de maturidade, e é um tipo de interpretação que vai exigir que você conheça o contexto, que você analise, que você ore, que você busque em Deus ajuda e principalmente que você pense fora da caixinha. E para entender esse vídeo, ele é a continuação do vídeo anterior. Caso você não tenha assistido, eu vou colocar o link aqui na descrição. A gente está em Mateus, falando no capítulo 8 e 9. E tem uma passagem do capítulo 9 que é o que eu vou falar hoje. Mas ele tem que, para você entender o que eu estou falando, você tem que ter assistido o vídeo anterior, porque no vídeo anterior eu mostro todo o contexto que está acontecendo. Então isso aqui, embora não seja uma continuação, são temas diferentes, se você não assistiu o anterior, você não vai conseguir entender sobre o que eu vou falar hoje. E eu vou falar hoje sobre pensar fora da caixinha. O que eu quero dizer com isso é que existem níveis de interpretação, níveis de exigência, de maneiras diferentes de Deus falar conosco. Existe um padrão em Deus em conversar com a gente, e esse padrão normal é o que eu explico na maioria dos vídeos. Mas também acontece que muitas vezes Deus quer falar com a gente no nível mais profundo, no nível que vai precisar a gente buscar mesmo de meditação, de análise, de estar em contato com Ele, de conhecer a palavra. Então é sobre isso que eu vou falar hoje, você pensar fora da caixinha para você interpretar os teus sonhos. Mas não fique preocupado, porque eu vou te dar o passo a passo, como é que você chega nesse nível. E para você chegar nesse nível, você tem que ter conhecido todos os outros, que eu já expliquei, que eu falo, mas eu vou revisar hoje. Então fica comigo até o final. O texto que a gente vai ler está no capítulo 9 do livro de Mateus, e o versículo 16 e o versículo 17. Eu vou ler essa passagem para você, e eu tenho certeza que você conhece. Mas você sabe o que ela significa? Do que é que Jesus está falando nessa passagem? Ninguém coloca remendo novo em roupas velhas, porque o remendo força o tecido e a roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Para a gente tentar entender o que Jesus está querendo dizer nesses dois versículos, você tem que saber, ou você tem que ter em mente, o que estava acontecendo dentro desse contexto, dentro dessas passagens, onde essa fala de Jesus está inserida. E a gente vem do capítulo 8 ao capítulo 9, onde Jesus vem fazendo várias curas, várias manifestações diferentes de cura estão acontecendo. Algumas pessoas vão até ele, outras vezes Jesus vai até as pessoas, mas esse é o contexto que está ditando o que Jesus está falando aqui. Então Jesus está falando de cura, são contextos onde pessoas são curadas, e daí ele vem com essa história de vinho novo, vinho velho, roupa rasgada. O que isso quer dizer? Nesse contexto de cura, a gente já falou no vídeo anterior e eu expliquei isso nesse vídeo. O que acontece é que algumas pessoas que Jesus cura são direcionadas para fazer o sacrifício. Outras pessoas não são direcionadas para fazer o sacrifício. Esse é o ponto que está acontecendo nesses dois capítulos. Todos foram curados, mas alguns são direcionados para fazer o sacrifício, e o sacrifício era uma lei, dentro da lei levítica, que as pessoas fizessem o sacrifício pela cura, para agradecer a Deus. E a Bíblia, eu já expliquei também no vídeo anterior, que esse sacrifício, ele servia para testemunho. E testemunho de quê? De que o Messias, aquele enviado de Deus, ele estava presente. Então, mas se esse sacrifício era o testemunho de que Jesus estava presente, por que então algumas pessoas precisavam e outras não precisavam fazer esse sacrifício? Todos esses detalhes estão explicados no vídeo anterior. Antes da gente continuar explicando ou falando sobre essa passagem, o seu significado, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike. E caso tenha uma dúvida, faça um comentário. Comparando então o texto a um sonho, seria a mesma forma de analisar. Aqui a gente está usando um texto, mas poderia ser um sonho. Primeira coisa que você faz para analisar o seu sonho é conseguir entender sobre o que o sonho está falando. Ou qual é o tema principal, qual a mensagem principal. Quando a gente lê esses dois versículos, a gente não consegue entender sobre o que Jesus está falando. Falando sobre roupa, está falando sobre vinho, sobre roupa nova com roupa velha. A gente não consegue entender ou definir
o que Jesus está falando. Então, se no sonho isso também acontecer, você não conseguiu entender se Jesus está apontando para, está te dando uma mensagem sobre o seu trabalho, sobre a sua vida emocional, não ficou claro sobre nada, o segundo passo é você olhar os elementos do sonho e, através dos elementos, comparar o significado dos elementos à sua vida e tentar entender e encontrar uma relação entre o sonho e a sua vida através do significado dos elementos. Quais são os elementos que esse texto está falando? Está falando de vinho, está falando de odre, está falando de roupa nova, de rasgo. Então, isso é o que ele está nos apresentando. O vinho, o odre, que é onde coloca o vinho, a roupa poída, rasgada, o remendo. E qual o significado de cada uma dessas coisas? O vinho, geralmente, ele vai falar ou de alegria ou de embriaguez. O odre é o compartimento que contém esse vinho. Ou está falando ou seja, qual o significado desse odre? Ele está falando do lugar que contém alegria, talvez? Ou ainda está falando que é a fonte da embriaguez? Ou ainda pode estar falando esse odre de processo de maturidade, porque é onde o vinho ficava para ser envelhecido, para que o sabor dele ficasse palatável, ficasse apreciável até nós. A roupa fala da sua profissão, do seu dom, das suas práticas, fala também da sua imagem. O rasgo, o remendo, vai falar da necessidade de cobrir algo que foi desgastado pelo uso, ou talvez algo que seja reflexo de descuido, algo que precisa ser tampado, que precisa ser corrigido, mas a forma correta não é colocar roupa nova em remendo velho, que as duas coisas são incompatíveis. Então a gente tem tudo isso em mente. E tendo isso em mente, eu consigo entender ou analisar o que é isso que Jesus está falando aqui dentro do contexto, tudo dentro do contexto que o texto está nos mostrando. Ainda fica desconexo, ainda parece que não está fazendo sentido nenhum. E é nesse caso, então nesse momento, que entra a questão da meditação. O que a gente vai fazer? Eu sempre digo, você anote os seus sonhos. Visualizar, ler, ajuda a interpretação. Não tenha só em mente, visualize, observe, descreva com detalhes. E recorra ao sonho, leia isso várias vezes. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ler novamente o texto. E eu sempre falo que a marca de Deus é a repetição. Repetição é a mão de Deus, é a marca de Deus, é o sinal que ele deixa. Então eu vou ler aqui e você preste atenção, né, apenas nesses 2 versículos, quais são as palavras ou os termos que se repetem. Ninguém coloca remendo novo em roupas velhas. Portanto, o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas se põe vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Ficou claro para você o que está se repetindo? E como eu sempre digo novamente, repetição é a marca de Deus. As palavras novo e as palavras velho é o que está sendo destacado no texto. E o que isso quer dizer? Ok, a gente conseguiu identificar o que Deus está destacando, seja no sonho, no caso aqui no texto. Ele está destacando novo e velho. A palavra novo e a palavra velho. Dentro de um contexto de cura, onde Jesus está falando para algumas pessoas que elas precisam fazer sacrifício e outras pessoas não precisam fazer sacrifício, mas que todas foram curadas. O que isso te traz à mente? Quando a gente fala de novo e quando a gente fala de velho, o que a gente está vendo? A gente está vendo um contraste, ou seja, isso também é algo muito comum, que Deus use como recurso na sua palavra e também em sonho. Ele está contrastando duas situações para fazer um espelho ou então para mostrar que elas são contrastantes. Nesse caso, Jesus está mostrando que são o novo e o velho, eles são contraste de um mesmo aspecto, de uma mesma situação. Tendo em mente, então, que Jesus está dando ensinamento e que os ensinamentos de Jesus são para questões espirituais e que a gente vai aplicar de maneira prática na nossa vida. Mas ele está nos dando entendimento sobre questões espirituais. É isso toda a Escritura. É por isso que a Escritura foi deixada para nós, para nos dar entendimento de questões espirituais. Então, dentro do contexto, dentro do que Jesus vem nos falar, seja em sonho ou no caso na palavra, dentro daquilo que a gente identificou, o novo e o velho, o que isso te lembra? Isso não te lembra o velho homem e o novo homem antes de Jesus e depois de Jesus? Isso não te lembra o Velho Testamento e o Novo Testamento? Faz sentido isso para você? Porque o que Jesus está montando aqui? Que antes dele, a lei levítica era a lei praticada. Depois dele, o Novo Testamento, a lei praticada é a lei de Jesus, que é
um sacerdócio segundo a lei de Melquisedeque. A lei levítica serviu e foi muito útil e foi válida para apontar, para ser testemunho de quem seria o Messias. O Messias está presente, existe uma nova lei, uma lei baseada no novo sacerdócio. Isso eu só estou falando da lei levítica, eu não estou falando de toda a Bíblia, eu estou falando da lei levítica, que ela serviu para apontar, para mostrar quem seria o Messias. Isso está explicado no vídeo anterior. Ou seja, os sacrifícios apontavam que o Messias, que fazia curas, que fazia milagres, estava presente. Então, agora que ele estava presente, passa a ser vigente o sacerdócio segundo a lei de Melquisedeque. Jesus é sacerdócio segundo Melquisedeque e não segundo os levitas, porque a descendência de Jesus é segundo a descendência do filho de Judá e não do filho de Levi. E a única coisa que mudou antes de Jesus e depois de Jesus é a forma de se cumprir o sacerdócio. Tudo no Antigo Testamento é válido, tem que ser cumprido. As únicas exigências que mudaram são as exigências segundo a lei levítica. Porque agora o sacerdócio não era mais o levítico. Esse sacerdócio levítico apontava quem seria o Messias. O Messias já foi indicado quem é, acabou o sentido da lei levítica. Agora é a lei segundo o sacerdócio de Melquisedeque, que é de onde Jesus veio. O que esses dois versículos estão explicando é que esse sacrifício, ele valeu até a sua chegada. Ele foi útil e foi eficaz naquele momento. Então, antes de Jesus, o sacrifício era a forma sacerdotal de você cumprir a lei. Agora, a forma de você cumprir a lei é reconhecendo que Jesus é o Messias e por isso não há mais a necessidade de você fazer os sacrifícios. Por isso que Jesus está falando que as duas leis, elas são incompatíveis. A velha forma de fazer o sacrifício é incompatível com a nova. O que antes era exigido o sacrifício, agora é exigido que você reconheça que Jesus é o Filho de Deus. E é sobre isso que esse texto está falando. Eu digo sempre que você precisa analisar o sonho dentro do contexto, ou seja, dentro do que é a sua vida, dentro do que o sonho está te mostrando e dentro do que a sua vida se relaciona com o sonho, com aquilo que Deus está falando profeticamente contigo. Da mesma maneira aqui no texto, eu não posso tirar esses dois versículos de tudo que está acontecendo antes. E se você voltar alguns versículos antes, você vai entender que Jesus já está deixando claro. Na verdade, Jesus fala, ele já explicou esse versículo, o que ele quer dizer. Na verdade, esses dois versículos eles estão acrescentando, agregando informação ao que ele já disse antes. Vem comigo para o versículo 13. Portanto, ide aprender o que significa isto. Misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Jesus já estava deixando claro que o que ele estava falando é que o sacrifício não é mais necessário. Ele não quer sacrifício, ele quer misericórdia. Então você precisa analisar tudo que vem antes, tudo que está acontecendo e analisar atentamente. Por isso que você ter a escrita na tua frente, ela é bem importante. Porque você pode ler, reler, analisar, avaliar, pegar nuances que às vezes só meditando você não consegue. E a mesma coisa aqui nesse texto. Você vai no que te chamou questionamento, o que te levantou questionamento. Daí você volta um pouquinho o texto e dentro de tudo aquilo que a gente está lendo, isso tudo faz o maior sentido. Jesus está falando, eu não estou querendo sacrifício. Eu não vim para exigir sacrifício. Eu vim para exigir misericórdia. E a misericórdia é, eu preciso de Jesus para me aproximar de Deus. É isso que Jesus está falando. Ele está fazendo essa ruptura entre os velhos hábitos, os velhos costumes e o novo hábito, o novo costume. Ou seja, que agora, para acessar Deus, não é mais através de sacrifício, mas é através de Jesus. Eu não sei você, mas eu achei esse entendimento simplesmente fantástico. Porque essa era uma passagem que há anos eu tinha questionamento sobre o que é isso que Jesus está falando. E eu confesso que eu só entendi isso agora, estudando para fazer os vídeos e relacionando isso com os sonhos. Mas tá, a gente já entendeu o que Jesus quis dizer com esses dois versículos. Agora vamos revisar para ficar claro em sonho. Se acontecer de eu não entender o sonho que está sendo me mostrado, qual é o passo a passo? Primeiro passo. Eu vou analisar o sonho, é importante anotar. Eu vou analisar o sonho e eu vou tentar identificar qual é o tema principal. O que está acontecendo? O que está sendo me alertado? Não entendi. Ok, se eu não entendi qual é o tema principal, me pareceu confuso, não tenho nem ideia do que está sendo falado. Eu vou olhar os elementos do sonho e através do significado dos elementos do sonho, eu vou
conectar isso com a minha vida. Como é que isso se conecta? Seja com a minha vida presente ou com algo que eu já vivi no passado. Qual é a relação do que está acontecendo com a minha vida? Não consegui relacionar o significado dos elementos com a mensagem que Deus está falando, porque isso parece não ter conexão nenhuma com a minha vida. Então, o próximo passo, ler o sonho, meditar, analisar e tentar tirar, e de preferência isso seja feito de maneira escrita, para que você possa ler, reler, visualizar, você possa ver o que foi destacado dentro disso que Deus está te mostrando, está falando contigo, o que se destaca. E o que se destaca geralmente é o que se repete. Então, aquilo que se repete é o tema principal. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico exatamente essa questão do que se repete, analisando o sonho do faraó. E vou colocar o vídeo aqui na descrição, o link na descrição, caso você não tenha assistido, que eu vou explicar exatamente como é que é feito esse mecanismo, como é que você entende, através da leitura, através da ação, o que está acontecendo. Então já não consigo, o tema principal ficou confuso. Tentei relacionar os elementos, o significado dos elementos com a minha vida, também ficou confuso. Terceiro passo, eu estou tentando ver o que está sendo destacado, o que está sendo destacado no sonho, é geralmente aquilo que se repete. O que está se repetindo? Ok. Então, nesse caso, está sendo a palavra novo e a palavra velho. O que isso está me remetendo? O que isso que está sendo destacado me remete ao quê? Claro, sempre relacionando a minha vida. Se sou eu o centro do sonho, a personagem principal do sonho, eu relaciono com a minha vida. Se o sonho é sobre outra pessoa, então você vai analisar isso dentro da vida dela. Mas como a maioria absoluta dos sonhos são para nós mesmos, nós que sonhamos sobre nós, então eu estou falando sobre o que você relacionar isso com a sua vida. Mas na verdade é sobre o personagem principal do sonho. Quando você chega nessas palavras ou naquilo que de alguma forma foi destacado pela repetição no sonho, o que você vai fazer? Novamente, como é que isso se relaciona com a minha realidade? O que isso está falando? Qual é a área da minha vida? O que tem de contraste? O que é isso que está sendo repetido no sonho e que de alguma forma se repete na minha vida e que faz parte do meu dia a dia e que se relaciona com a minha vida? Através dessa linha de pensamento é que você vai conseguir entender sobre o que Deus está falando. Para exemplificar de uma forma prática, eu vou usar um sonho de uma pessoa aqui do canal, onde ela contou o sonho e para mim foi exatamente esse processo que eu estou explicando hoje, que eu fiz para conseguir entender o sonho dela e não fazia sentido para mim. No sonho, ela estava preparando o jantar e ela só via a pessoa dela, ela estava preparando o jantar para ela e para o ex-marido. No jantar ela estava cortando, fazendo a comida, ela estava fazendo sushi. E ela falou que o ex-marido dela jamais comeria sushi. E ela estava cortando peixe e fazendo arroz. E no sonho ela falou que ela pegou o peixe e ela viu que o peixe estava estragado. Mas ela continuou cozinhando. E daí ela continuou fazendo o jantar. E daí ela foi ver o arroz e ela viu que o arroz também estava estragado. Então, e ela continuou fazendo o jantar normalmente. Ela estava na cozinha, tudo dentro da realidade que ela viveu. Com a pessoa, né? Era o marido que foi o ex-marido dela, ela fazendo a comida. E o que se destacou no sonho foi o fato de que estava o peixe estragado e o arroz estragado. E ela estava fazendo sushi, né? Ou seja, a ligação do arroz e do peixe estavam estragados. Foi isso que se repetiu no sonho dela. E eu tentei relacionar o geral. O que o sonho está falando? O sonho a pessoa está preparando comida para o ex-marido. Preparar comida fala de pregar o evangelho, ensinar, dar suporte. Só que não é isso que acontece, ela não tem essa relação com ele. Ok, então, baseado na forma tradicional de interpretar, a gente já descarta que não foi isso. Então, peixe está falando o quê? Peixe também está falando de pregar a palavra, de evangelizar a pessoa, pode estar falando de alimento, né, de alimentar a pessoa, ou seja, também pregar a palavra. O arroz fala de prosperidade, fala de crescimento, fala de alimentar, de pregar a palavra, o que também, segundo o significado do elemento, não se relaciona com a realidade que a pessoa vive. Então eu tenho que pensar fora da casinha. Aquilo que eu uso geralmente, aquilo que eu conheço não funcionou. O que é que o sonho está me mostrando? O que o sonho destaca? O sonho destaca 2 elementos estragados e ela preparando. Então, pensando fora da casinha, a gente vai usar essas informações e vamos tentar fazer isso fazer sentido, usar o vocabulário do sonho e fazer sentido dentro da vida dela.
Foi a interpretação e a conclusão? Qual foi a mensagem que a gente chegou nesse sonho? A gente concluiu que isso foi com a ajuda dela, porque eu sozinha não teria como chegar à conclusão, porque eu não sei qual é a realidade da vida dela. Então, a conclusão seria que ela estava alimentando pensamentos, sentimentos tóxicos, coisas estragadas com relação ao ex-marido. E Deus estava dando um alerta para ela, porque isso está fazendo mal. Você está alimentando, ou seja, você está preparando aquilo que é tóxico para você comer. Que ela comeria com ele, no caso, no sonho, né? Para a janta seria para os dois. Então, você precisa usar os elementos que o sonho te dá, o vocabulário que o sonho te dá. Comida, preparar a janta tem tudo a ver com a palavra alimentar. Ou seja, alimentar com toxina, com coisa estragada. Você está alimentando com coisa estragada. O que você está se alimentando com coisa estragada? Pensamentos, sentimentos, ações. E no caso dela, é que ela estava alimentando sentimentos tóxicos, negativos em relação ao ex-marido. E Deus está falando para ela, olha, você tem que se libertar disso, isso faz mal. Você comer ou você ingerir sentimentos e emoções estragadas, isso vai te causar dano, isso está te fazendo mal. Então, para a gente interpretar esses sonhos mais difíceis, a gente precisa pensar fora da casinha, seguir esses passo a passos que eu dei aqui. Claro, buscar em Deus, porque se foi Deus que te deu o sonho, Ele quer que você entenda a interpretação. Ele quer que, assim como os discípulos chegavam para Jesus e falavam, o que é essa parábola que você falou? Os discípulos não tinham entendido nada. Mas para os discípulos, para aqueles que buscavam entendimento, Jesus revelava a sua intenção. Da mesma forma nos sonhos. Se você sonhou e não entendeu, busque na fonte. Porque se Deus te deu o sonho, Ele quer que você entenda qual é a interpretação. Também é preciso que a gente tenha, assim, tempo e maturidade para buscar em Deus e também para meditar. Nós somos muito imediatistas. A gente quer tudo para agora e se não acontece agora, a gente deixa para lá. A gente perde a revelação e a voz de Deus para a nossa vida. Mas hoje a gente falou sobre pensar fora da casinha para interpretar os nossos sonhos. Mas se você sonhou, sonhou? E daí?